paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão ouvir esse vídeo, ouvir essa mensagem, porque o importante aqui é a mensagem, né? A mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, por meio de Jesus Cristo, registrado aqui no Evangelho, que é um só, né? Por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos aqui gravando no Evangelho de João. Vamos entrar hoje no capítulo 6. Amém? Querendo o Senhor, né? Eu não tenho gravado já faz uns dias. Ando com uma tossinha chata. Toda vez que eu começo, tento gravar, a tosse me atrapalha. Mas vamos ver se nós conseguimos hoje, pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Muito bem. Este então é o vídeo de número 22, dentro do Evangelho, escreveu João. E nós propomos diante de Deus expor a palavra, conforme ela é, né? Porque eu entendo que nós não podemos sair daqui da palavra. A palavra é a nossa base, é a nossa firmeza. Ao expormos a palavra, temos que expor aquilo que Jesus ensinou, aquilo que está escrito pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, usando homens, aqui no caso João, o apóstolo João, que andou com Jesus, não é? Que viu Jesus fazer todas essas maravilhas que ele relatou aqui, ouviu Jesus ensinar tudo isso que ele relatou aqui, tá certo? E pelo poder de Deus está preservado para o nosso ensino, para que nós também hoje, depois de 2000 anos, né, que praticamente que João escreveu esses versos, esse livro, nós também hoje possamos crer em Jesus. Este é o propósito de João, que a gente tem colocado aqui. E mais uma vez eu queria deixar, né, registrado isso, já tenho colocado em todos os outros demais vídeos, que está revelado lá em João 20, verso 30 e verso 31, onde João escreve assim: depois da ressurreição, já no finalzinho do seu livro, na verdade o penúltimo capítulo, né, dizendo assim, que Jesus operou na presença dos seus discípulos, não só dos seus apóstolos, mas também dos seus discípulos, seus seguidores, seus aprendizes, que eram muitos naquele tempo. Então não só os apóstolos viram, mas também muitos outros discípulos que seguiam Jesus viram os sinais, né, os milagres, as maravilhas que Jesus fazia, e muitos deles não foram escritos por João aqui no livro. Por que não foi escrito? Porque não cabe, né? Se João fosse colocar tudo aqui, ó, aí no último verso do livro ele fala assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido João, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então observe quantas maravilhas Jesus fez que não estão aqui registradas nesse livro, não é? Muitos sinais, muitas maravilhas, mas João, vamos dizer assim, selecionou, né, entre tantos outros sinais que Jesus fez, ele selecionou alguns e colocou aqui e registrou neste livro. Mas por que João assim fez? Debaixo de uma orientação do Espírito Santo, está dizendo aí no verso 31, estes sinais que estão registrados aqui, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esses aqui que João escreveu, selecionou entre tantos outros que Jesus fez, por que está escrito aqui? Por que João escreveu? Né? Para que nós venhamos crer que Jesus, esse Jesus revelado nas Escrituras, esse Jesus que João relata e revela para nós aqui no seu Evangelho, ele é o Filho de Deus, aquele que veio de Deus, o próprio Deus, né, que era o Verbo, a palavra viva que estava com Deus, que por meio dele tudo foi feito, tudo foi criado e tudo é sustentado.
né? E ele se fez carne, ele veio até nós, nesse tempo aqui, né? E o João deixou registrado tudo que ele fez aqui para que nós venhamos crer que ele realmente é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, né? Para que nós, crendo, possamos ter vida em seu nome. Então o que acontece? Vida verdadeira, vida que vale a pena ser vivida, vamos dizer assim, vida eterna, vida que abundante, né? Num sentido espiritual e também material, por que não, né? O Senhor se agrada de nos fornecer, de nos dar, de nos presentear, né? Com tantas outras coisas materiais enquanto estamos aqui, mas o mais importante de tudo é a vida eterna, é a promessa que nós temos, que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar. Está lá revelado em João 14, aqui mesmo, vamos chegar lá, nós estamos em João 6, mas vamos chegar lá em João 14, né? E ele vai nos levar para lá, né? E então, através dessa promessa que ele deixou aqui registrado para nós estaremos para toda a eternidade, seremos ressuscitados para a vida eterna. Nos últimos vídeos nós falamos aqui no capítulo 5, onde também João relata isso, mostra isso para nós, né? E nós gravamos aí no último vídeo dizendo que os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele dizia que ele era filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, segundo as suas tradições. Ele quebrava o sábado, né? Fazendo coisas que não era lícito fazer no dia de sábado, e as pessoas começaram então a perseguir Jesus, mas dizendo que ele blasfemava, dizendo que ele estava blasfemando porque dizia ser o Filho de Deus, mas ele era mesmo. E ele relatou aqui para nós várias pessoas que testificavam disso, né? Que ele era o Messias, que ele era Jesus. Ele mesmo falando, né? Mas se ele testificasse, só ele testificasse dele mesmo, o testemunho dele não seria válido, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, eu sou filho de Deus, certo? Mas não tiver outras pessoas, né? Pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, muitas pessoas falam da gente, né? Olham as nossas atitudes, que são feitas em Deus, as nossas obras. Isso não é glória minha, é graça de Deus, tá certo? E as pessoas testificam, muitos testificam de nós, né? Alguns não gostam de nós, isso é natural também, né? Que as pessoas não gostem de nós, principalmente aqueles que não têm o Espírito, né? Mas, como os irmãos, ou mesmo aqueles que estão de fora, eles testificam de nós, que nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus pelas obras que nós fazemos, né? Por isso que é importante nós fazermos obras. E Jesus também, né? Ele diz aí no capítulo 5, e nós gravamos isso no último vídeo, que ele falava dele mesmo, testificava dele que ele era o Filho de Deus, certo? Só que isso não bastava, porque se fosse só ele, né, não seria válido o seu testemunho. A lei judaica mostrava isso. Uma pessoa falar dela mesma, só ela, e não ter testemunho de outros, o seu testemunho não era válido. Mas Jesus falava que também João Batista, né, mandaram até João Batista perguntar para João Batista, né, a respeito se ele era o Cristo. Ele deu testemunho de Jesus. Ele falou, não, eu não sou, mas Jesus é, né? Então João Batista deu testemunho de Jesus. O que mais que deu testemunho? As obras que ele fazia, né? As obras. Jesus já tinha curado, Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha feito grandes coisas e ensinado as Escrituras, de tal forma que as pessoas iam atrás de Jesus. Então as obras testificavam que Jesus era realmente de Deus. O próprio Deus, né, quando Jesus passou pelas águas do batismo lá com João, ainda que ele não fosse necessário passar, mas quando ele saiu das águas, o próprio Pai, o próprio Deus ouviu-se, está registrado aqui uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então o próprio Deus testificava que ele era o filho dele, né? O Pai, né? Deus. As Escrituras testificavam, né? De Jesus. Então
conforme Jesus era, as Escrituras já tinham revelado pelos profetas, pela lei, né, que Jesus é o Messias, naquela época encarnado, né, que veio para salvar o seu povo. O próprio Moisés, em que eles criam, né, eles criam mais em Moisés, na lei, naquele tempo, né, até hoje assim, muitas pessoas não recebem, muitos judeus não recebem Jesus ainda, como seu Messias, seu Salvador, mas creem mais em Moisés. E Moisés, Jesus falou, Moisés fala de mim, né? Tudo que Moisés escreveu a respeito de mim. Então, se vocês não creem de verdade nos escritos de Moisés, como é que vocês vão crer na minha palavra? Então, observe bem, né? Muitos testificavam que Jesus era o Cristo, mas mesmo assim as pessoas não creem. E até hoje é assim, né? Jesus vive, ele ressuscitou, ele é vivo, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que trabalha em nossa vida, não é? Ele vai convertendo a obra maior de Jesus na terra, através do Espírito Santo, que ele nos concede, é transformar a vida do homem. Como ele fez lá, né? Transformou o elemento água em outro elemento, vinho. Assim ele faz com as pessoas, né? A pessoa nasce de novo em Cristo Jesus. É uma nova criatura, né? O homem velho que vivia escravo do pecado, escravo das trevas, fazendo coisas todas erradas, hoje já não é mais assim, né? Hoje já estamos na luz, já vivemos na luz, que é a palavra, que é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Então é uma nova criatura, é um novo, mas as pessoas não creem, né? Muitos não creem, né? Pensam de nós, porque nos conheceram na época das trevas, né? E acho que tudo isso que a gente faz é mentira, né? Mas as nossas obras testificam de nós, né? E na época lá, também Jesus fazia grandes milagres, mas as pessoas não criam, mesmo assim não criam, né? E assim até hoje, muitos não creem em Jesus, muitos creem em ídolos, né? Produzidos, fabricados por mãos humanas, estatuetas, coisas criadas. Acredito mais nas coisas criadas do que no próprio Deus, no próprio Senhor Jesus, que veio de Deus, né? Então as pessoas vão atrás muitas vezes de profetas, as pessoas vão atrás de líderes, de ídolos, né? Dentro das igrejas mesmo, dentro da igreja evangélica, em outras igrejas as pessoas começam a correr atrás de pessoas que são criaturas, na verdade, né? São figuras, né? São criaturas, são pecadores igual eu. Não adianta você me seguir. Não adianta você ter fé no irmão João, que está aqui falando. O João é só uma voz para testificar de Jesus, mais um que testifica de Jesus, né? É isso que nós somos testemunhas de Jesus. É isso que nós temos que entender, né? O poder não está em nós não somos nada, nós somos pó e cinza. Observe bem que Jesus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele diz assim, um pouquinho antes de subir, de voltar ao Pai, ele diz lá no verso 8, capítulo 1 de Atos, verso 8, então, as pessoas vendo Jesus, né, ali conversando com ele, já ressuscitado, pronto para subir ao Pai, um pouquinho antes de subir ao Pai, ele diz aí, ó, no verso 11, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, eu vou enviar para vocês o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vai habitar em vocês agora, falando aos seus discípulos, né, que somos nós hoje. Aquela geração passou, outras gerações vieram, morreram, foram embora, outras gerações vieram, substituindo, e nós também estamos aqui hoje. Hoje nós somos discípulos, aprendizes de Jesus. E hoje nós temos o poder do Espírito Santo, por isso que nós estamos aqui testificando, falando de Jesus. Quem tem o Espírito Santo, ele testifica de Jesus, ele fala de Jesus. Se você ouvir a pessoa testificar de si mesmo, que ela tem o poder, que o poder é ela, a oração dela é forte, a palavra dela é forte, cuidado, né? O Espírito Santo ele foi dado a nós para que nós fôssemos testemunhas de Jesus, falássemos às pessoas, para levar as pessoas a Cristo, porque é Ele que salva, não é, eu não salvo ninguém, eu sou pecador igual você que está me ouvindo aí, certo? Mas pela graça de Deus fui alcançado por Cristo Jesus, e hoje sou liberto do meu pecado. Mas tudo isso é graça de Deus, não é porque eu mereço, porque eu sou bonzinho, não sou não. Então não adianta me seguir, tem que seguir a Jesus. E eu sou aqui só uma voz, falando, testificando de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, né? E que você venha crer e ter vida no nome dele.
É no nome dele. Eu não dou vida para ninguém, eu não convenço ninguém, eu não falo nada de ninguém, né? O que eu faço é pela graça de Deus e pela presença de Deus em minha vida, tá certo? Só isso, mas a glória, o louvor, a honra é tudo, todinha de Jesus, é todo do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. E Jesus disse aos seus discípulos assim, ó, mas recebereis então o poder do Espírito Santo, o poder é o Espírito Santo que opera em nós, que há de vir sobre vós, vocês verão, depois a gente vê o cumprimento lá um pouquinho depois, né? 10 dias depois que Jesus falou isso aqui, o Espírito Santo foi dado aos discípulos daquele tempo, e é dado a todo aquele que crê, né, verdadeiramente em Cristo Jesus. Para quê? E ser-me-eis testemunhas, quer dizer, testemunhas de Jesus, falar de Jesus, testemunhar de Jesus, que Jesus é o Salvador, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus. É o mesmo Espírito que estava em João Batista, é o mesmo Espírito que estava nos profetas, é o mesmo Espírito que estava no próprio Cristo Jesus, como fez o homem aqui. É o Espírito que estava nos discípulos, o Espírito que estava nos apóstolos e é o Espírito que habita em nós hoje. Então, todo aquele que tem o Espírito Santo nele, a evidência é o quê? Que ele fala de Jesus às pessoas. Ele testemunha de Jesus, ele testifica que Jesus é o Cristo. Se a pessoa não falar de Jesus, se ela não testemunhar de Jesus, ela não tem o Espírito. O Espírito Santo é para isso, foi dado para isso. Olha aqui Jesus falando, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, que era onde estava naquele tempo, certo? Toda a Judéia e Samaria, toda a região em volta de Jerusalém, né? Toda a região da Judéia, a região de Samaria e até os confins da terra. Então hoje nós estamos aqui nos confins da terra. Naquele tempo não existia ainda, né? Ou melhor, já existia, mas não tinha sido descoberto ainda, né? 2000 anos atrás, o Brasil tem 1500 anos de descobrimento, né? Um pouquinho mais. Então, hoje nós somos os confins da terra. E nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, que ele nos concedeu, nos deu para testificar que Jesus é o Cristo. E você que está ouvindo aí, receber essa testemunha de Jesus, crer em Jesus e ser salvo, e aí você vai receber o Espírito Santo e você também vai ser outra testemunha de Jesus para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo que em você, e em mim, e em todo aquele que crê em Jesus, né, nos capacita a falar, a testemunhar de Jesus. A evidência maior do Espírito Santo é isso, tá certo? Não adianta você falar em línguas, não adianta você profetizar, não adianta você ter vários tipos de dons, aliás, porque muitas vezes o diabo também opera, viu? O diabo também opera essas coisas. Mas a evidência maior que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é aquela testemunha que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para outras pessoas, e para que essas pessoas possam crer realmente que ele é. E crendo, sejam salvas, tenham vida em seu nome. E aí depois que Jesus deixou essa ordem, no verso 9 fala, e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando os seus olhos, e segue-se a história aí. Então a evidência maior, né, que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela testemunha de Jesus, ela fala de Jesus. Ela não fala de Maria, ela não fala de João, ela não fala de Antônio, ela não fala de Galvão, porque isso são ídolos criados por homens. Entenda bem. Os homens é que criaram essas coisas. Mas o único que veio de Deus, que é filho de Deus, que é o Messias, que é o Salvador do mundo, é Jesus. Então, aqueles que são seguidores deles, aqueles que são discípulos de Jesus, cheios do poder do Espírito Santo, falam de Jesus das pessoas. Tá certo? E Jesus, todo aquele que vem a ele nunca abandona, ele sempre sustenta. Jesus é maravilhoso, irmãos. Observe aqui que no capítulo 6, que nós vamos entrar agora e vamos ler o texto, aparece aqui um grande milagre, né? Depois que Jesus falou ali que com as pessoas ali que estavam perseguindo Jesus, acusando Jesus de várias coisas, e ele falando que das pessoas que davam testemunho dele,
Diz aí no verso 6, no verso 1 do capítulo 6. Depois disto, quer dizer, depois que ele conversou lá, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia. Existia um mar lá, existe até hoje, né? O mar da Galileia, que é o de Tiberíades, né? A banda de lá era a banda de Tiberíades, né? E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. As pessoas começaram a seguir Jesus porque viam, observe o que nós já relatamos, Jesus curando, alguns aqui, só dois, na verdade só duas curas por enquanto, mas lembra que eu falei lá? Jesus operou muitos outros sinais, muitos que não estão aqui, né? Comecei o vídeo falando disso, mas aqui estão registrados, uma cura de um paralítico, né? Um filho do oficial do rei, enfim. Jesus começou a curar muitas pessoas. E as pessoas começaram a seguir, a grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, naturalmente, havia muitos enfermos que iam atrás de Jesus. E subiu Jesus, nessa região para onde ele foi, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então, aqueles, né, os 12 apóstolos estavam ali, próximo a ele. Ele sobe ali ao monte. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então veja bem, a Páscoa, né, que é uma festa judaica que acontece ali em Jerusalém, acontece lá, estava próximo. Isso significa, irmãos, que as pessoas estavam indo para Jerusalém para participar dessa festa, que é a festa da Páscoa. Então os judeus de vários lugares, de várias regiões, que moravam em várias regiões ao redor, nessa época, nesse tempo, eles começavam a ir para Jerusalém. Para quê? Para participar da Páscoa. Então aqui diz, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então pessoas estavam caminhando para lá, para Jerusalém. Pessoas, judeus de vários lugares, afluindo para Jerusalém, para participar da Páscoa. Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Então Jesus sobe ao monte, olha lá aquela grande multidão se aproximando, vindo ter com Jesus. Por que vinha ter com Jesus? Porque eles viam os sinais, as curas, as maravilhas que Jesus estava fazendo, realizando ali naquele tempo. E aí ele chama Filipe, né? Diz a Filipe assim: onde compraremos pão para esses comerem? Filipe, olha aí a quantidade de gente que está vindo aí. Como é que nós vamos alimentar esse povo? Onde é que nós vamos comprar? Mas o interessante é que no verso 6 ele diz: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, né? Ele chamou Filipe e fez essa pergunta só para ver o que Filipe ia falar, ia dizer, né? Experimentar Filipe, a fé, né, de Filipe. E olha como a fé ainda não estava firme, né, na vida de Filipe e dos apóstolos. Veja bem, era o começo ainda, né? Estava começando aqui. Olha o que o Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Olha, Senhor, pode juntar aí 200 dinheiro que ainda vai ser pouco. Não vai dar para comprar, vai ter que dar um pedacinho para cada um. Aí um dos seus discípulos, o outro discípulo que estava com ele, André, aparece na história aqui, no verso 8. André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Né? Aí André fala assim: ó, tem uma criança aqui que está aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que adianta isso aí para tantos? Eu também não tinha fé. Estava ali, irmãos, aquele que provê todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Deus, ele sustenta os pássaros, ele sustenta as árvores, ele sustenta as plantas, ele veste o lírio do campo. Ele é aquele que sustenta os animais, que não trabalham, não fiam. O Senhor sustenta eles todos. Não vai sustentar nós, que somos seus filhos, né? Os seus discípulos, aqueles que iam ter com Jesus. Lógico, se você for a Jesus, Jesus vai te ensinar a andar com Ele, né? No começo a gente passa umas provinhas aí, e até durante a nossa caminhada, Deus nos ensina através de provas, através de experiências com Ele, né? Como Ele fez aqui com Filipe e André, né? E com aqueles que estavam ali, tá certo?
Primeiro ele fala, o que nós vamos fazer com esse povo aí, né? Irmãos, Deus sabe tudo a nosso respeito, olha bem, né? Ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Se tem uma coisa, se tem alguém que sabe o que faz, é Jesus, é Deus. Então, isso aqui, irmãos, é para nós descansar nele, para nós virmos a Jesus e descansarmos, porque ele bem sabe o que ele tem que fazer com a nossa vida, tá certo? É só nós olhar, ter fé, certo? Andar nos seus caminhos, né? Para não sermos corrigidos, porque quando a gente desvia, Deus traz uma correção para nós, porque nos ama, não para castigar por castigar. Ele nos castiga muitas vezes, nos corrige, é porque nos ama, para nós voltarmos ao caminho certo, tá certo? Então, o que Jesus fez? Ele sabia o que ele ia fazer, né? Diante daquela resposta dos dois ali, de Filipe e André, mostrando aqui a falta de fé deles ainda, né? Não estou repreendendo eles não, eles estavam começando a caminhar com Jesus. Já tinham visto fazer grandes sinais, né? Curar, mas alimentar uma multidão. Olha aqui no verso 10. E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, né? Era um lugar de muita relva, aquela graminha assim, entendo eu. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha a quantidade. 5.000 pessoas estavam ali naquele lugar. O que tinha lá para alimentar aquele povo? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí o que Jesus faz? Senta lá, todo mundo sentadinho, bonitinho. Chegou a hora do almoço. Vamos almoçar, vamos comer. Está todo mundo com fome. Olha o que Jesus faz. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, né? Primeira coisa, agradeceu a Deus, ao Pai, né? Repartiu-os pelos discípulos, deu para os discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Olha só, multiplicou aquela quantidade de 5 pães e 2 peixinhos, né? Foi distribuindo para os discípulos foi passando para aquelas pessoas que estavam assentadas ali, uma ordem, né? As coisas de Jesus é tudo em ordem, né? Primeiro ele manda sentar, senta lá. Se ele fosse começar a distribuir sem dar essa ordem, já pensou o tumulto que seria, né? Então vamos assentar todo mundo, manda sentar. Sentou lá, ficou tudo sentadinho. Agora vou dar para vocês e vocês vão distribuir. Isso aqui revela uma coisa importante para nós. As coisas de Deus é em ordem, viu? Existe uma ordem, não é bagunça, não é desordem. Então, todo mundo sentadinho, todo mundo, se alimentando. E quem levava lá eram os discípulos, os apóstolos. E também os peixinhos, né? E quando estavam saciados, aí todo mundo comeu quanto queria, viu? Não é só esse pedacinho para você não, vai comer até encher, até estarem saciados, é o que revela aqui. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Bom, agora todo mundo comeu, está todo mundo com barriguinha cheia, está todo mundo saciado, está sobrando aí, tem pão sobrando aí, tem alimento sobrando aí, recolhe. Né? Aqui traz uma lição para nós também. O pão, Deus, ele sustenta nós dia a dia. Quando Deus deu o maná lá no deserto para aquele povo que estava saindo do Egito, a ordem era, sai, pega o maná para hoje, para que vocês venham comer hoje. Não guardem para amanhã, certo? Por quê? Porque se guardar para amanhã vai perder. Então, aqui também, comeram, saciaram. E amanhã? Amanhã é amanhã, certo? Então recolhe tudo, não deixa ninguém com pão aí não. Perdão. Guardado para amanhã, recolhe tudo, tá certo? Já comeu todo mundo satisfeito, recolhe, para não perder nada. Por quê? Porque se guardasse para amanhã, podia perder alguma coisa. Amanhã Deus proverá de novo. Se precisar, Deus multiplica de novo o pão. Mas tinha quase 5.000, se tivesse 10.000, multiplicava para 10.000. Deus cuida, irmão.
Todo aquele que vem a Deus por meio de Cristo Jesus, ele não joga fora, ele cuida, ele alimenta. Aqui é o caso do alimento material, mas o espiritual também ele concede a nós. A presença do Espírito Santo, o alimento através da palavra, das orações, ele sustenta nós. Né? Deus sustenta. Aí recolheram, pois, e encheram 12 cestos. Olha que tinha bastante, né? De pedaços de 5 pães cevados que sobejaram os que haviam comido. Né? Então não era resto. Eu comi aqui, agora não quero mais, jogou lá e foi lá e recolheu. Não. É que a multiplicação foi tão grande que sobejou, passou da conta do necessário para alimentar aquela multidão. Isso significa, irmãos, que se tivesse 10 mil, seriam alimentados também. Se tivesse 20 mil, seriam alimentados também. É o quanto vem a Jesus. Jesus alimenta, Jesus cuida, Jesus provê, né? Mostra para nós aqui a bondade de Jesus. Não só material nesse caso aqui, como também espiritual. Não precisamos correr atrás de pregador, não precisamos correr atrás de cantor, correr atrás de... Sabe? Jesus nos alimenta. Fica em Jesus. Segue Jesus, busca Jesus. Né? E você será alimentado. Amém? Muito bem. Vendo, pois, aqueles homens... Aí, 14. Vendo, então, aqueles homens que comeram o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus era muito mais que um profeta. Jesus é o profeta dos profetas, é o Senhor dos profetas. É Ele que dá o Espírito, né, para que o profeta possa profetizar em nome dele, em nome de Deus. Então ele está acima dos profetas. Mas aqueles que estavam ali olharam, viram aquele milagre, os profetas faziam também, né, grandes sinais, grandes coisas. Elias, Eliseu. Mas na verdade não era o profeta, era o Espírito que estava nos profetas. Então, aqui também, tá certo? Eles achavam que era o profeta, mas muito mais que um profeta. Jesus é o Cristo. Lembra que eu comecei lá? Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Se você crer nele, você será alimentado, né? Você vai ser alimentado e você terá vida eterna, tanto física quanto espiritual. Tá bom? Muitas pessoas são ricas, mas não creem em Deus. Amém. Você vai ter o alimento físico pelo seu trabalho, porque a graça comum é sobre todos. Né? Deus faz que o sol se levante sobre todos, a chuva caia sobre todos, bons e maus. Mas vida eterna, vida espiritual com Deus, vida eterna é só para aqueles que têm Jesus. Se você for ter uma vida, né, eu quero que você tenha mesmo, né? Mas entenda isso, essa vida carnal, esses bens materiais, um dia vai passar. Você vai deixar tudo aí, não vai levar nada, tá certo? No dia da sua morte. Mas um dia você vai ter que prestar conta a Deus. E qual é a prestação de conta? Você tem Jesus ou não? Porque o fator é Jesus. Porque pecador todo mundo é. Não tem ninguém sem pecado. Deus colocou todo mundo debaixo do pecado, para que aquele que crê em Jesus seja salvo. Isso ele fez para que todos honrassem o Filho, como honram ao Pai. Por isso que quem honra o Filho, também honra ao Pai. Então não tem outro caminho, tem que ser por Jesus. Tá certo? Deus aprova fazer assim. Então eles olharam aquele grande milagre e falaram: esse verdadeiramente é o profeta, né, que vinha ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Aí Jesus falou: agora eles vão querer fazer o rei aqui na terra. Eu não quero. Eu sou o rei dos reis. Eu estou acima dos reis da terra. É eu que inclino o coração do rei para fazer o que eu quero que ele faça. Tá certo? Então eles vão querer fazer o rei aqui, sendo eu o rei dos reis, senhor dos senhores. Saiu e foi para o monte, ele sozinho para o monte. Amém? Deixo mais essa mensagem aqui. Muitos ensinamentos nós podemos tirar daqui, né? Muitas coisas nós podemos tirar desses ensinamentos. E depois Jesus vai fazer um grande milagre também aqui, mostrando que o sobrenatural, que ele era filho de Deus, para que as pessoas pudessem crer. Jesus está fazendo obras aqui para que nós tenhamos crer que ele é o Cristo. Fazia na presença deles lá e hoje faz ainda em nossas vidas, né? Quem está falando aqui, quem está pregando aqui, quem está
expondo as escrituras aqui, é uma pessoa que outro dia, em outro tempo, uma pessoa que não conhecia o Senhor, que não conhecia Deus, né, que andava nos seus caminhos maus, né? Jesus ainda está me ensinando, não é que eu seja perfeito, não, mas eu prossigo, né, para o alvo, que é Cristo Jesus. Prossigo nessa minha caminhada, buscando entendimento, conhecimento das coisas de Deus, né? Até aquele dia, né, que eu ia descer a sepultura, que não está muito longe, né? Ele já está ficando velhinho aí. E outra, a gente não sabe nunca o dia de amanhã, né? Hoje eu estou falando aqui, pode ser que à noite já não esteja mais, né? Que amanhã eu venha a ser sepultado. A morte é assim, ela não avisa, né? Então o que nós temos que estar é preparado. Estar preparado é estar em Cristo Jesus, tá certo? Estar na palavra, firmado na palavra. Deixar as coisas criaturas, coisas criadas, né? Que é a idolatria, tá certo? Os ídolos humanos, criados por homens, criados por religiões, criados por crenças mundanas do mundo, né? Então tem gente que coloca colarzinho, acredita que é colarzinho, até a Bíblia, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não adianta pegar a Bíblia e deixar lá no canto lá da sala, lá, achando que ela tem esse poder de perdão, expulsar alguma coisa, livrar alguma coisa. Não, é a palavra, o entendimento, é a presença do Espírito Santo em nós, a presença de Jesus em nós. Esse é que nos guarda, tá certo? Tudo isso é idolatria. A pessoa pode idolatrar a Bíblia, ser objeto, né, de adoração, e isso é idolatria. Adorar somente a Deus e aquele a quem ele enviou, que é Cristo Jesus, tá certo? Através do Espírito Santo que ele nos concede, ele nos dá. Então aquele que é salvo por Deus, por Cristo, ele fala de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então não adianta nada. Tem muita gente aí que acha que, né, faz tantas coisas aí na igreja e acha que é cheio de poder de Deus. O poder de Deus é aquele que fala de Jesus, que dá testemunho de Jesus. É para isso que ele nos dá o Espírito Santo. Amém? E ele dá só àqueles que são salvos, aqueles que creem nele, em Cristo Jesus. Terminamos aí mais esse vídeo, pela graça e misericórdia de Deus, vídeo de número 22. Nós estamos, como eu disse, eu tenho um probleminha de tosse, né? Consequência do cigarrinho que eu fumei durante 30 anos, né? Mas hoje estou liberto pela graça de Deus, já vai para 12 anos, né? Que eu deixei o cigarro, mas a consequência, né, da desobediência, dos vícios, das drogas ainda fica em nossa vida, né? Deus cura, Deus liberta, sim. Eu acredito que se eu não tivesse parado de fumar, eu já tinha morrido de câncer há muito tempo. Mas a graça de Deus me alcançou a tempo e hoje estou aqui dando testemunho de Jesus, né? Para você que está aí. E a minha palavra para você hoje é essa, né? Que você venha crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, e ter vida em seu nome. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa grandemente. Querendo o Senhor, nós vamos gravar o vídeo no 23. Aí é o capítulo 6, a partir do verso 16. E Jesus vai trazer um grande ensinamento sobre dizendo que ele é o pão da vida, né? Quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna. E é o que nós estamos fazendo aqui, alimentando da palavra, alimentando de Jesus, que é a palavra. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a graça de Deus te alcance, que você seja uma pessoa salva, que Jesus faça de você uma testemunha viva dele, falando dele com o poder do Espírito Santo, né? E ele venha a realizar grandes coisas através de você, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, no nome de Jesus.